Gostaria de registrar aqui esse evento idealizado pelo professor Marcelo Jabor Rios, grande amigo também, diretor da ABRADET, uma ideia sensacional, sem sombra de dúvidas, e pude ver de perto o esforço que ele teve nesses dias para a organização deste evento. É o grande idealizador, é o grande mentor, e teve ao seu lado sempre combativos, o professor Walter Lobato, o Dr. José Helder também. E gostaria de registrar, hoje no livro que vai ser publicado no final dessa tarde, tratando do processo tributário administrativo no âmbito do Estado de Minas Gerais, parabenizar o doutor Luciano Mundim, conselheiro há 25 anos, e até no capítulo que me competiu, na parte introdutória eu mencionei que são 70 anos de Conselho de Contribuintes, 25 anos com a presença do doutor Luciano Mundim, o que indubitavelmente é uma verdadeira confusão entre um e outro, Conselho de Contribuintes e a doutora Luciana Mundim. Sempre que se fala os conselheiros que estão presentes no Conselho de Contribuintes, a doutora Luciana Mundim sempre é um dos primeiros nomes que vem à mente de todos os advogados que ali militam. E gostaria de, na oportunidade, numa primeira frase, primeira intervenção minha nessa tarde, de mencionar: eu sou um grande adepto, eu sou um grande defensor dos conselhos, dos tribunais administrativos. Acho que nós temos que otimizar, nós temos que sempre pensar em desenvolvê-los, sempre tentar otimizar os trabalhos ali desenvolvidos, porque entendo que em matéria tributária, principalmente, as grandes soluções poderão ser ali buscadas. Numa análise comparativa, eu tenho a grande confiança, eu tenho uma grande perspectiva de que a justiça no processo tributário administrativo pode ser alcançada de uma forma, em algumas situações, de uma forma mais linear do que se for uma demanda judicial. Então, que por essa razão, nessa minha intervenção, eu gostaria de chamar a atenção de todos, porque hoje existe uma grande questão aqui em Minas Gerais que se refere à continuidade ou não dos advogados como conselheiros do Conselho de Contribuintes do Estado, no CART também. Entendo, e já comentei isso com vários conselheiros da OAB, que se os advogados que são impedidos de advogar perante os conselhos, e às vezes até contra a Fazenda Pública também, em matéria tributária, saírem, então toda essa festa que nós estamos fazendo para o Conselho de Contribuintes, para o CART, que tem desenvolvido bastante, certamente será um grande retrocesso. Temos que pensar, temos que refletir e debater sobre esse tema. Muito bem, eu vou acelerar, vou fazer a sustentação oral, como pediu o professor Walter Lobato, até porque está muito atrasado o horário, e certamente todos os senhores puderam ouvir os que me antecederam, e em seguida falarão, ou quem falará, o professor Onofre Alves, disse que certamente chamará muito mais atenção do que a minha intervenção nessa tarde. Muito bem, como sempre gosto de fazer, eu gostaria de pedir para que coloquem os slides, por gentileza. Eu trago sempre um roteiro de apresentação, e a título de introdução eu gosto de, sempre que entendo de uma intervenção, de uma fala, acho importante trabalhar com início, meio e fim. Então, com a título de introdução, eu gostaria de colocar a título de metodologia de apresentação. Como que eu faria essa metodologia? Primeiro, apresentar o tema-problema. O segunda parte da minha apresentação, qual que é o tema-problema? O crédito tributário não contencioso. Então, apresentar esse tema-problema. Segundo ponto da minha apresentação, demonstrar quais são os créditos tributários não contenciosos existentes no Estado de Minas Gerais. E no terceiro ponto da minha apresentação, de fato, é poder fazer uma análise crítica sobre o ponto. Muito bem. Contextualização do tema-problema, que é o item 2, da minha apresentação. A declaração do débito ou a existência de débito por parte do contribuinte na sua conta poderia servir de sustentáculo para já a cobrança imediata por parte do fisco? Dessa forma, tendo-se em vista presente um crédito tributário não contencioso? Esse é o tema-problema. Então, como que se dá historicamente, só para fins de verificação do que se pretende abordar, nós sabemos que a obrigação tributária surge por meio do fato gerador, que o lançamento tributário tem um condão de formalizar o crédito tributário, vinculando então a relação tributária fisco e contribuinte. A ideia que se tem conjugando o artigo 139 e 142 do CTN é de que é uma atividade administrativa plenamente vinculada que compete ao fisco formalizar o lançamento tributário. Na linha do CTN também nós sabemos que temos 3 espécies de lançamento: lançamento de ofício, declaração e lançamento por homologação. Muito bem.
No que se refere ao lançamento por homologação, que eu acho que é o ponto central do enfoque, do contexto que se deve desenvolver, lançamento por homologação se dá nos termos do artigo 150, na medida em que, uma vez identificada a existência do fato, cabe ao contribuinte verificar, calcular e antecipar o pagamento e depois fica condicionado esse pagamento à homologação expressa, ou não havendo homologação expressa, ocorrerá a homologação tácita no prazo decadencial de 5 anos. Muito bem, essa é a ideia do artigo 150, parágrafo 4º. A partir dessa concepção, então, começou a se desenvolver, e trago 3 precedentes, inclusive um deles até do Supremo Tribunal Federal de 95, sob a relatoria do ministro Maurício Correia, na ideia de que, uma vez declarado pelo contribuinte um crédito em favor do fisco, um débito dele, ou havendo um débito na sua conta, o entendimento se desenvolveu, primeiramente pelo Supremo Tribunal Federal em 95, depois, em 2002, com a relatoria do ministro Fux, e mais adiante, a súmula 436 do STJ, é de que, uma vez na declaração desse débito, o fisco já pode tomar as providências necessárias para satisfazê-lo se porventura não houver pagamento por parte do contribuinte. Então, surge daí aquele chamado crédito tributário não contencioso. Ora, se o contribuinte declarou a existência de um crédito a favor do fisco, basta que o fisco venha a satisfazê-lo. Existe uma implicação logo imediata de que, nessa situação, há uma interferência nos institutos de decadência e prescrição. Com a declaração, já estaria em tese formalizado o crédito, e aí, formalizado o crédito tributário, afasta-se a concepção de decadência e passa a transcorrer o prazo prescricional. Evidentemente que as regras para interromper o prazo de prescrição estão previstas no artigo 174 do CTN, afastando-se daí qualquer tipo de alegação, como outrora teve, de que a interrupção da prescrição se daria com a inscrição do débito em dívida ativa, conforme o artigo 201. Não é a hipótese de interrupção da prescrição, o STJ já decidiu dessa maneira também. Então, muito bem. Então, aí vem a questão, A súmula 436 do STJ. A declaração do contribuinte não determina nenhuma outra providência por parte do fisco, bastando que ele venha a satisfazer esse crédito tributário. E aí, no primeiro momento, com o precedente do STF, com o precedente do STJ, com matéria sumulada, como que vamos enfrentar essa matéria, Como se questionar um entendimento já consolidado nos tribunais superiores. Mas, debruçando-se pela legislação do Estado de Minas Gerais, vem um rol de situações em que são tidos como créditos tributários não contenciosos. Então, temos aí o ICMS, são várias situações elencadas. Eu faço menção aqui para os senhores das questões do ICMS, menciono também algumas taxas, principalmente aquelas sob o manto de poder de polícia, que na perspectiva pessoal são pseudotaxas, não são taxas, e também tem a situação do IPVA, que também é arrolado como crédito tributário não contencioso. Veja que se trata de um rol extenso de crédito tributário não contencioso, o que de antemão já nos chega à mente de que o Estado de Minas Gerais veio a ampliar um pouco mais aquilo que estava trabalhado, aquilo que estava decidido pelos tribunais superiores, principalmente à margem da súmula 436 do STJ. Eu tenho algumas críticas, primeiramente, com relação às taxas. Existem taxas, pseudotaxas. É complicado falar do professor Onofre, que corre-se um risco depois de ter algum tipo de retaliação, mas o embate é sempre importante. Então, são pseudotaxas. Eu sempre sustento que a taxa do poder de polícia, pensamento meu pessoal, é de que ela tem que ser efetiva, que não caberia potencialidade, que a potencialidade somente tem vez na prestação de serviços, e assim reza o 145 da Constituição e também o CTN, no artigo 77 e 78. Existem 2 precedentes do Supremo, um de 2010 e outro de 2013, do Toffoli e do Gilmar Mendes, apontando de que aquela ideia de que basta estrutura, organização para dar sustentável à taxação não seria o único elemento para o exercício da tributação por meio de taxas. A crítica maior que tenho é com relação ao IPVA. Eu sou um crítico já desde que formei, já tenho 10 anos, que sustento
grande violação à ampla defesa, a grande nulidade, eu falo isso, do IPVA de Minas Gerais, porque não existe a notificação do lançamento. O IPVA é um lançamento de ofício e ninguém recebe a notificação, como outros estados. Outros estados fazem o lançamento do IPVA e mandam uma guia, tal como acontece com o IPTU. Poucas pessoas sabem que a resolução do IPVA, trazendo a tabela de valores, base de cálculo e o direito de defesa de 15 dias, a resolução é publicada no mês de dezembro, antes mesmo do surgimento do fato de Alagoas, cidade dia 1º de janeiro. Então, são algumas questões que sempre levanto e que, vejam, o IPVA não pode ser objeto de contencioso. Então, de antemão, já verifico que, no que se refere aos créditos tributários não contenciosos, na legislação do Estado de Minas Gerais, há, no meu ponto de vista, uma certa extrapolação daquilo que estava já sedimentado, principalmente voltando os olhos para a súmula 436 do STJ. Mas existe um outro ponto que é principal. Agora vamos voltar os olhos nessa questão do lançamento por homologação e que o sujeito passivo declara ou que fica com um débito na sua conta e, a partir daquele momento, o fisco exerce a sua pretensão para satisfazer esse crédito. Só que nem sempre, ou a maior parte das vezes, quando vai se buscar a cobrança desse crédito, ele vem acompanhado dos outros adicionais, ou seja, a multa de mora, os juros e a correção. E isso aí não poderia jamais ser tido como incontroverso. Teria sim que se garantir pela máxima constitucional do artigo 5º, 54, artigo 5º, 55, da ampla defesa, devido ao processo administrativo, o direito de defesa. A necessidade de se exaurir na esfera administrativa todo o âmbito de discussão, ainda que seja tão somente a questão da multa, ainda que seja juros e correção. Mas é indispensável se abrir espaço para que o contribuinte venha a exercer o seu direito máximo de defesa. Muito bem. É porque, ainda que se tenha a declaração do contribuinte, ainda que exista lá, em tese, um reconhecimento de um crédito em favor do fisco, é necessário que o fisco realize a notificação desse lançamento. É até fácil, né? Entre aspas, uma análise comparativa, é até fácil. Se tem lá um crédito em favor do fisco, um débito do contribuinte, já está lá, muito claro e evidente, basta o fisco fazer a notificação e, se for o caso, notifica aplicando a multa, os juros e a correção, mas garanta-se o direito ao contraditório para a defesa. É porque nessas hipóteses você pode olvidar a possibilidade de ter um erro do contribuinte. Não se pode afastar a hipótese, ainda que seja reduzida no campo prático, vamos, a parte teórica no campo prático, sempre que há um saldo remanescente, é um crédito que vai ser execuível por parte do fisco, mas há sim possibilidade de algum equívoco, há sim a possibilidade de erro e que pode ser retificado. Isso tudo conduz, eu vejo os conselheiros me olhando, algumas pessoas pensando o que o João Paulo está apontando com isso tudo. Eu estou apontando muito mais para dar uma força, ainda maior, dar uma importância ainda maior para que o Conselho Administrativo venha exaurir ao máximo todo e qualquer celeuma jurídico. Ao máximo que se tente exaurir no Conselho de Contribuintes, porque na prática, eventual argumento que o contribuinte trouxer de argumentação jurídica, certamente pode ser objeto de reflexão no âmbito interno dos conselhos e pode ser propostas alterações legislativas com base em argumentos, na necessidade de se adequar. Então, o diálogo, ainda que os conselheiros estejam vinculados à legislação e tenham que aplicar, eventuais discussões podem sim servir de paradigma para alterar e melhorar a legislação. Então, nessa linha de perspectivas, que hoje nós temos o novo Código de Processo Civil, da autocomposição, da não judicialização, se buscar otimizar os resultados, eu não tenho nenhuma dúvida de que a necessidade de sempre se garantir o direito de defesa e ampla defesa. Até porque a melhor interpretação, do meu ponto de vista, do artigo 150 do CPN é de que, quando você tem uma leitura do artigo 150 caput, com o parágrafo 1º e o parágrafo 4º, o que nós temos objeto de homologação é a apuração do montante devido, não do pagamento. Tanto é que ficam sob condição resolutória, conforme prevê o parágrafo 1º.
Então, quando o contribuinte declara e não paga, está lá a informação, o fisco ele tem o dever de verificar se está correto, homologar expressamente se está correto ou não, e se ele não concordar com aquele valor, qual que é a obrigação pelo 149? É fazer o lançamento de ofício e cobrar a eventual diferença. Então a notificação ela vem a utilizar, mesmo nesses casos, a exaurir a esfera administrativa em toda a sua extensão. Lembro-me que o professor Sacha Calmon, ainda lá no Congresso Internacional da Bradet, o 10º Congresso, ele apontou, olha, até no processo penal, em que o réu confessa o crime, ainda mesmo assim o processo tem que tramitar para se buscar a autoria, por que não em matéria tributária a linha de raciocínio não ser desenvolvida? Ou seja, isso tudo vem a conduzir uma necessidade de se buscar, em máxima medida, essa concepção de buscar finalizar o processo tributário administrativo e depois disso, então somente, buscar a esfera judicial, ou seja, o processo tributário administrativo discutido na sua total intensidade, pronto, maduro, para se for o caso, de levar na esfera judicial para eventual anulatório, eventual desconstituição. É importante ressaltar que numa das pesquisas que fiz, uma decisão de 2007 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sob a relatoria do desembargador Almeida Melo, ele apontou exatamente a perspectiva muito semelhante que eu disse aqui, que no caso de um débito declarado e não pago, o fisco poderia satisfazer esse crédito declarado e não pago, esse débito declarado e não pago pelo contribuinte. No entanto, no que se refere aos demais acréscimos ali precedente, como multas, juros e correção, esses valores que são crédito tributário, eles não seriam tidos como não contenciosos e eles não poderiam ser objeto de execução fiscal direta. Então, precedente exatamente naquela linha. De toda sorte, e aí concluindo e finalizando a minha intervenção, o que eu quero ressaltar é que, numa busca de ampliar cada vez mais, de otimizar, de respeitar os conselhos, é que mesmo no débito declarado e não pago, mesmo nas hipóteses elencadas, o direito de defesa tem que ser exercido em todas as medidas, até mesmo para evitar que o processo judicial tenha propositura, encaminhamento, quando poderia ser resolvido na esfera administrativa e deixando o judiciário cada vez mais menos atabalhado, com maior número de processos. Então, são as minhas intervenções, colocações que gostaria de fazer. Agradeço a atenção de todos e parabenizo mais uma vez ao Conselho de Contribuintes pelos 70 anos, ao professor Marcelo Jabu e principalmente à Bradet, que vem nos brindando com eventos dessa magnitude. Muito obrigado a todos.